Olá, boa noite. Estamos aqui, Plataforma Antifascista Lisboa e Val do Tejo e a Plataforma de Solidariedade com os Povos do Kurdistão para marcar este Dia Internacional dos Direitos Humanos. E, por causa desse mesmo nome, decidimos então falar do que está a acontecer aos povos no Kurdistão. Temos aqui connosco o José Cortês, da Plataforma Solidariedade com os Povos do Kurdistão, e o Pedro Godinho. E o povo curdo é uma nação nativa de uma região montanhosa do Médio Oriente, chamada de Kurdistão, que atualmente se divide entre 4 estados: Turquia, Iraque, Irão e Síria. Habitada por cerca de 30 milhões de curdos e vários outros povos que falam várias línguas e praticam diferentes religiões, criando uma região altamente heterogénea. Tradicionalmente, vivendo uma vida pastoril semi-nómade, os curdos viram o seu estilo de vida alterado com o desmembramento do Império Otomano e a ascensão de Estados-nação turco, árabes e iraniano no Kurdistão, para os quais a identidade curda era sediciosa, levando os seus regimes a oprimir o povo curdo e as suas demonstrações culturais com o objetivo de absorver culturalmente os curdos para as nações dominantes nesses estados. Desde então, o Kurdistão tem sofrido políticas de repressão cultural e política, proibição do uso da sua língua e da prática dos seus costumes, migração interna para cometer limpeza étnica e diluir os seus números em certas regiões e, perante a resistência a estas medidas, repressão militarizada estatal que chegou várias vezes a genocídio. A resistência curda surgiu várias vezes nos vários territórios. No Kurdistão iraquiano foi levada a cabo pelo KDP, Partido Democrático do Kurdistão, liderado pelo clã Barzani, que ainda hoje domina a política da região autónoma aí formada. Oficialmente desde 2003, enquanto que no Kurdistão turco o partido principal da resistência foi o PKK, formado por Abdullah Öcalan, à imagem dos movimentos armados de descolonização e que evoluía para formar a sua própria ideologia. O confederalismo democrático, focado na obtenção de autodeterminação curda dentro da Turquia. Na Síria, desde o início da Guerra Civil, as regiões curdas têm-se governado em princípios do confederalismo democrático, exercendo uma luta contra o Estado Islâmico e forças jihadistas pró-turcas, que cometem atentados sucessivos e que desejam destruir e subjugar os povos dessa região, da região. Com isto dito, quero dizer que é uma honra para nós estarmos a trabalhar com esta plataforma, neste debate, e que poderão fazer questões, quem nos está a ver, para depois os nossos oradores responderem. E passo então a palavra ao Pedro Godinho. Força. Obrigado, Rita. Queria pegar exatamente aqui em parte da história do povo curdo, como referiste, no século XX, com o colapso do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial. E o território foi dividido entre a Inglaterra e a França. Antes já estava dividido entre o Império Otomano e o que seria o Irão, a Pérsia na altura, mas acabou por ser dividido entre estes dois mandatos, dando depois origem, então, como também referiste, à Turquia, o Iraque, a Síria e o Irão, que já existia em 1923, através do Tratado de Lausanne. Portanto, referir aqui nessa história que o povo curdo, aliás, aqui há semelhanças, inclusive grandes semelhanças assim, em traços gerais com o povo palestiniano, foi um povo que também sempre lhe foram feitas todas as promessas e mais algumas pelas potências europeias, e acabou sempre por ser deixado na mão. Também ao longo da sua história de opressão por estes Estados-nação que foram formados, acabou por ser usado muitas vezes para os próprios interesses dos seus Estados, através desta divisão que foi feita. Estes Estados novos, não é, que surgiram então depois de 1923, acabaram por construir a sua unidade nacional suportados numa ideia de uma única identidade e cultura, entre muitas, que na realidade entre muitas outras existentes em cada país. O Irão, uma identidade persa, o Iraque e a Síria, uma identidade árabe, e a Turquia, uma identidade turca. E acabaram por oprimir e marginalizar outros povos, dos quais o maior povo oprimido sempre foi o povo curdo.
importante também para se perceber a dinâmica dos movimentos, aliás, até como referiste, dois partidos principais que hoje existem, um no Iraque, outro na Turquia. Esta própria dinâmica, isto tem pelo menos 100 anos. O movimento de libertação curdo moderno, digamos assim, começou logo após a divisão dos próprios países, concorrentes de forma muito genérica, podemos dizer, movimentos nacionalistas mais clássicos de libertação e contra a colonização, que defendiam a construção de um Estado próprio, movimentos revolucionários socialistas ou movimentos anticolonização, mas aqui com um pendor de esquerda, defendiam não só a existência de um Estado próprio como a realização de uma revolução socialista. E houve também alguns movimentos islâmicos, mas foram muito minoritários. E lá está, esta divisão acabou por afetar o próprio desenvolvimento dos movimentos, as alianças que fizeram em muitos momentos da história, destas últimas décadas, experiências, a própria troca de experiências, influência comum, processo acabou por um processo acabava por influenciar outro. Nos dias de hoje, efetivamente, eu aqui vou-me centrar um bocadinho mais na questão do Iraque e da Síria, nesta primeira intervenção. Nos dias de hoje, os principais partidos, as principais organizações que disputam a liderança do movimento curdo são o Partido Democrático do Kurdistão, que é do Iraque, do qual o dirigente é a família Barzani, é ligado a Massoud Barzani, se bem que, já vou falar a seguir, ele foi deposto aqui depois de uma tentativa de referendo de independência. E temos o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, não é? Com o principal dirigente está preso, o Abdullah Öcalan, que influenciou muito, cujas ideias influenciaram muito o Partido da União Democrática, o PYD de Rojava. Passando para essa situação do Iraque, para começar para irmos discutindo também como é que de facto o povo curdo foi oprimido nestes territórios. Eu confesso que no Irão é o único país que eu acho até mais complicado de arranjarmos alguma informação. Sei algumas questões, sei que, por exemplo, quando houve protestos contra o regime dos ayatollahs, que houve protestos também, esses protestos replicaram-se nas regiões curdas, e que a repressão aos curdos, ao povo curdo é gravíssima, mas de facto é a região dentro destes 4 países que tenho menos informação. No Iraque foram massacrados completamente pelo regime de Saddam Hussein, principalmente aqui nos anos 80. Há aqui alguns marcos históricos que queria falar, como o massacre de Al-Labja, não sei se estou a pronunciar corretamente, em 1988, em que houve pelo menos 5.000 mortos, isto enquadrado numa operação mais, num outro tipo de operação, mesmo numa guerra contra o povo curdo, em que o total foram 182.000 mortos e pelo menos 90% das vilas curdas foram destruídas. Esta região autónoma, atualmente, a região do Kurdistão iraquiano, de Bazur, gozava de certa autonomia, digamos assim. Aliás, desde 1992 que há um governo regional curdo, que com algum controle das suas fronteiras, mas em 2013 é que isso, após a invasão americana, é que isso é efetivamente mais oficializado. Há aqui um episódio que acho que é importante para percebermos também as perspectivas que os povos do Kurdistão podem ter pela sua independência, que foi de 2017. Em 2017, em setembro, o governo de Barzani realizou um referendo pela independência, no qual 92% da população votou a favor. Passado poucos dias, logo em outubro, o exército iraquiano
e as milícias xiitas das Forças de Mobilização Popular. Aqui é importante dizer que estas milícias xiitas estão ligadas ao Irão, eram organizadas pelo general Qassem Soleimani, que não há nada a festejar do bombardeamento que os Estados Unidos fizeram ao Irão no ano passado, mas também há que dizer que era ele um dos responsáveis por organizar estas milícias nem fora do país. Tanto o exército iraquiano como as milícias das Forças de Mobilização Popular invadiram a região, a cidade de Kirkuk, e ficaram com o controle dos poços de petróleo circundantes. O governo do Iraque, aqui há só um pequeno parênteses, o Iraque pós a invasão dos Estados Unidos é controlado pelos Estados Unidos, certo? Mas, correu tão mal a guerra aos Estados Unidos ao fim e ao cabo, todos nós sabemos qual foi o resultado, né? Foram anos até o Obama chegar a presidente com a promessa de retirar de lá as tropas. Foram anos de uma guerra interminável, e assim que eles retiraram de lá as tropas, sabemos também que quem entrou por lá dentro foi o Estado Islâmico, e os Estados Unidos foram obrigados a voltar a mandar para lá batalhões. Mas não só isso, os Estados Unidos acabaram por ter de fazer um acordo com uma nação que na região seria a sua adversária, o Irão. Este partido Dawa é um partido xiita também, com ligações ao Irão. O governo do partido Dawa assinou um acordo com um outro partido, que era a União Patriótica do Kurdistão, rival do partido Barzani, pelo controle da região, e esse governo do Barzani renunciou. Nesta invasão da região do Kurdistão, após o referendo pela independência, mais de 183 mil pessoas ficaram deslocadas, só 79 mil da cidade de Kirkuk. O governo regional curdo perdeu 40% do território que tinha, e houve a repressão incluiu também grandes cortes no orçamento por parte do governo central, entre outras coisas. E importante para além disto é percebermos também as relações internacionais, porque Turquia e Irão opuseram-se desde logo à independência e apoiaram as ações do governo iraquiano, por medo que este processo de independência pudesse, ainda que um processo depois muito diferente de Rojava, já irei um bocadinho a isso, este processo tivesse consequências, tiveram medo que tivesse consequências nos seus países. O Irão chegou a dizer que as nações muçulmanas não vão deixar que seja criada uma segunda Israel. Aliás, estas acusações foram usadas contra movimentos curdos por vários países, inclusive a Síria, há muitas décadas atrás. Infelizmente estão também presentes numa série de grupos de oposição também na Síria, de que os partidos curdos e o povo curdo seriam agentes do imperialismo para criar um segundo Israel, obviamente, e que é uma conspiração sionista, obviamente não tem qualquer sentido. Se bem que todos sabemos que o imperialismo e as potências regionais que queiram tirar partido de algum tipo deste processo tentarão sempre intervir da forma que conseguirem, militar, economicamente ou de outra forma. O Irão acabou até por sair beneficiado de todo este processo, porque acabou a receber mais petróleo, acordou com o governo iraquiano receber mais petróleo da região, da região curda do Iraque, que é a região mais rica em petróleo. A Turquia, que era o principal, e é aqui um dado interessante também por contraditório, a Turquia é um opressor histórico do povo curdo, ao mesmo tempo era o principal investidor e tinha relações muito boas com a família Barzani. Isto ajuda aqui a explicar depois também uma série de questões relacionadas com a Síria. Acabaram, obviamente, condenaram, disseram que era um erro terrível e defendiam a unidade do Iraque. E, mais ou menos em cor, os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia também se opuseram. E na altura até a Rússia acabou por ultrapassar os Estados Unidos como investidor no setor de energia no Kurdistão iraquiano. Indo um bocado para a Síria. A Síria tem uma história também particular. Em 1923, as informações que também tenho, os curdos na Síria não eram tão numerosos como hoje em dia. Mas nas décadas posteriores, devido à repressão e à guerra na Turquia,
houve uma grande migração para esses territórios. Para termos uma ideia, houve vários regimes, mas em particular aqui sobre o regime da família Assad. Até 2012, os curdos não tinham qualquer direito à cidadania, não eram reconhecidos como cidadãos. O regime sírio acabou por levar uma política de arabização da região entre 72 e 77, ao mesmo tempo que tentou cooptar certas elites curdas, desde que renunciassem às suas aspirações nacionais. Mas isto, aliás, se um regime como a Turquia essencialmente acabou por aplicar sempre uma repressão militar e genocida, digamos assim, o regime sírio foi sempre muito mais inteligente na sua gestão dos diferentes povos. A Síria tem cerca de, posso estar enganado, mas acho que são 13 povos e religiões diferentes. Entre povos e religiões são 13 diferentes. E desde o início, para lidar com toda essa diversidade, tentou negociar com elites, fossem curdas, fossem sírios, fossem mesmo alguns sunitas, drusos, foram sempre cooptando, cristãos, foram sempre cooptando as lideranças. E ao mesmo tempo, aquilo que eu também estava a dizer de certas, os países da região tentarem estabelecer certas alianças em seu benefício, aqui houve um momento na história, ali rondando os anos 80, em que o regime de Hafez al-Assad estabeleceu alianças com os vários partidos, com o PKK, com o PDQ, com o PUK, mas não por os apoiar. E alianças não é bem a palavra correta, digamos. Deixava-os ir à Síria, organizar-se, para depois, dentro das suas disputas geopolíticas com Iraque e Turquia, poder também jogar essa cartada, digamos assim. Não foram alianças de facto. Na realidade, os curdos na Síria sofreram uma repressão brutal. Em 2004, houve uma revolta na região de Rojava, e uma repressão brutal, com 2.000 presos, 36 mortos. Isto foi influenciado também por este processo de autonomia que houve antes, que estava em curso no Iraque. Os curdos o povo curdo sentiu-se com força para ir à rua. Estes acontecimentos, se calhar para já, não sei como é que está o meu tempo, mas estes acontecimentos acabaram por ficar na memória e a marcar muito também o que aconteceu agora na história mais recente, a partir de 2011, porque já a Síria tem uma história complicada para se perceber também o que é que se passou no país. Em 1982 houve uma revolta sunita, que é a maioria do país, mas não está arredada do poder. O poder está numa família alauíta. Os regimes da região, há muitos deles, usam muito as cartadas sectárias para dominar outros povos. E essa revolta foi reprimida. Ou seja, a maior parte do povo da Síria não se levantou a não ser até 2011. E os curdos levantaram-se em 2004, mas também em 2011 isto estava na memória. O que fez também as organizações curdas. Logo de início, preferi sempre perceber o que é que se está a passar na Síria, dentro do contexto regional, antes de tomarem uma posição. Pronto, eu depois falo mais na questão regional, por agora fico por aqui. Agora vamos passar então a José Cortês. Força. Olá, obrigado pelo convite, antes de mais. E eu vou falar agora um bocado da situação na Turquia, porque eu estive lá na zona da Turquia no ano passado, no fim do ano passado, em Bakur. Mas antes disso, queria só dar um bocadinho de contexto para perceber em que altura é que eu cheguei e o que é que estava a acontecer, o que é que levou àquilo que aconteceu na altura. Portanto, como disseste na introdução, Rita, o PKK foi o principal partido
a revoltar-se contra o Estado turco pelos direitos curdos. Começou oficialmente a insurreição em 1984 e primeiro era um partido marxista-leninista, ou seja, queria um Estado independente curdo. E só para terem uma noção, até essa altura, até os anos 80, a maior parte das coisas relacionadas com curdos estava banida. A língua estava banida, costumes estavam banidos, roupas tradicionais estavam banidas. Ou seja, é num clima em que o governo turco nem sequer reconhecia a existência de uma identidade curda. Eles chamavam aos curdos os turcos da montanha, que é algo super, super pesado, mas chamavam os curdos da montanha. E pronto, esse conflito aberto é um conflito que desde 1984 até agora já causou mais de 40 mil mortos, mas nos anos 90 a realidade é que, pelo facto disso ter acontecido, pela primeira vez começou a haver concessões do Estado turco. Ou seja, a língua curda não passou a ser completamente oficializada, mas já era mais tolerada, em espaços privados já era ok, espaços públicos não ainda. Em 1993 criaram os primeiros partidos curdos na Turquia e portanto, foi esta série, o facto de eles terem entrado em volta, foi isto que levou às primeiras concessões e que levou também o Estado turco a considerar-se pela primeira vez que existiam curdos, que curdos era uma coisa, isto ficou conhecido como a questão curda na Turquia. Pronto, e como se disse há bocado também, o Öcalan, o líder do PKK, foi preso em 99 e depois temos então aqui uma segunda fase do PKK, que é, ele foi preso, o grupo desbandiu-se durante um bocado e depois, ele quando estava na prisão, não sei se conhece, mas ele leu vários livros do Murray Bookchin, em que falava e foi aí que ele aprendeu o conceito de confederalismo democrático, foi aí que ele começou a ler essas ideias. E quando ele formulou essas ideias, ele então depois, o PKK entrou numa segunda fase, na qual ele não queria um Estado separado da Turquia, um Estado curdo separado da Turquia, porque lá o que ele dizia era que o problema estava em todo o tipo de hierarquias. Estava na hierarquia que vem de uma nação-Estado, estava na hierarquia do homem à mulher, estava na hierarquia do homem e aqui dos humanos à natureza, e o facto de eu estar a dizer isto agora é importante, porque depois vai ter repercussões para aquilo que aconteceu na Síria e noutros lados. Pronto, e agora só para voltar um bocadinho nos últimos 5 anos, em 2013, 14 e 15, houve um processo de paz entre o PKK e o governo turco, na altura estava a ser liderado pelo Erdogan, e pronto, este processo de paz acaba por cair ao chão em 2015, por razões que talvez vamos explorar mais aqui a bocado, mas está ligado com o que estava acontecendo na Síria. E quando isto quebra, e só para terem uma ideia, nessa altura do processo de paz, tu podias ir à rua na Turquia com bandeiras do PKK, com bandeiras do Öcalan, que é uma coisa que é completamente impensável nos dias de hoje. Mas pronto, esse processo caiu e, em consequência disso, houve lei marcial, outra vez operações militares no sudeste da Turquia, ou seja, a Turquia aqui é na zona que faz fronteira com o Irão, com o Iraque e com a Síria, e pronto, como consequência disso, eles barraram a entrada de jornalistas, de observadores de direitos humanos, essa zona, e tivemos cidades que foram completamente demolidas, estamos a falar de Cizre, estamos a falar de outras cidades. O centro histórico da maior cidade curda, que é Diyarbakır, ou em curdo é Ahmed, também foi parte do centro histórico foi completamente destruído. E parece que estamos depois ao frente, que as pessoas lá no Kurdistão falam-se muito dos anos negros dos anos 90, que foi quando a insurreição estava a montar, estava mesmo séria, e eles dizem que a partir de 2005 é quase como se tivessem voltado 20 anos, 25 anos atrás. E pronto, então ao fim do ano passado, eu decidi ir para lá, porque queria entender melhor como é que isto era visto, não é? Ou seja, tanto do ponto de vista dos turcos e do ponto de vista dos curdos, como é que eles olham esta questão ou não. E pronto, eu cheguei a Istambul, fui até a Arménia quase, e depois desci para o Kurdistão. E no meio dessa viagem toda, uma coisa, eu nunca na minha vida vi um racismo tão óbvio, mas absolutamente tão óbvio. É uma coisa tão forte e é tão normalizada que até é difícil esconder. E eu não estou só aqui, ok, eu estava à espera de encontrar, pronto, vai haver
pá, o Erdogan tem uma popularidade grande ainda por aí, eu estava à espera de encontrar ainda algumas pessoas que fossem abertamente racistas contra curdos, perdão, mas a realidade é que mesmo pessoas que se opõem completamente ao Erdogan, mesmo essas pessoas, quando há a primeira menção de curdos aqui, curdos acolá, não conseguem esconder essa reação um bocado racista que existe. E só para ter uma ideia, pá, estava na última cidade antes de entrar na zona propriamente dita do Kurdistão, na Turquia. Pronto, estava a falar com um amigo meu e estávamos a passar a noite toda a falar. Ele estava a criticar o Erdogan, estava a dizer que era horrível, que ele não podia sair à rua, não podia criticá-lo abertamente, tinha que ter cuidado com o que escrevia no Facebook, com o que escrevia no Twitter. E depois pergunta-me, onde é que vais a seguir? E eu disse-lhe, olha, vou para esta cidade, que é uma cidade de maioria curdos. E a primeira coisa que ele me pergunta, ok, mas sabes que isso é um bocado perigoso, não é? É um bocado perigoso porque estão lá terroristas. E, ok, mas já falaste com alguma dessas pessoas? Já falaste com algum curdo? Não, não falei, mas estão lá terroristas. E a razão pela qual isto acontece é que aquilo é quase que uma lavagem cerebral. Desde que nasces, a tua educação, o que ouves nos mídias, está tudo completamente direcionado para, de forma deste ponto de vista de que são terroristas, que não gostam dos turcos e por aí fora. E é um bocado, eu percebo de onde é que aquilo vai, mas é simplesmente triste ver que toda a vida deles, porque os mídias são completamente controlados pelo Erdogan e por aí fora, está tudo orientado de uma forma que, pronto, curdos são terroristas. E depois eles vão dizer sempre uma coisa, que é: o nosso problema não é com os curdos, o nosso problema é com o PKK. E pronto, mas então na realidade só haveria problemas desde que o PKK foi criado, mas a questão é que desde que a Turquia foi criada, cai esse sentimento nacionalista turco, que é: temos um Estado para turcos, ponto final. E o que é que se faz quando 20% da população é curda? Ou passam a ser turcos, ou nega-se a existência deles, oprimimos e tudo o resto, ou seja, há uma lista de massacres e por aí fora, desde os anos 20 até agora, que diz que isto é um problema muito mais profundo e não é um problema do PKK, claramente. E à medida que eu estava a chegar à zona propriamente dita curda, parecia que estava a entrar noutro país. E quando digo que parecia que estava a entrar noutro país, é porque à medida que tu vais, a cada 15, 20, 25 minutos há um checkpoint militar, tens exército, polícia, não sei, todos os órgãos imaginários possíveis de segurança estão lá a cada 30 minutos a verificar o que é que se passa. Quando estás no caminho para lá, a cada 5 provavelmente vês um posto militar, barraca, o que quer que seja, está lá. Então tens a sensação de, parece que estou mesmo noutro país, não é? Tipo, fiz não sei quantos mil quilómetros sem problema absolutamente nenhum, e agora estou a fazer uns quantos, não sei, 200, e nesses 200 demoro 5 horas porque a cada 20 minutos, 30 minutos tem um checkpoint. Fui interrogado para aí em 2 deles. Pois a maneira como eles tratam também os curdos lá é uma coisa impressionante. Eu estava lá pronto, não conhecia, mas com a pessoa, e chega uma pessoa, um tipo do exército ou autocarro, tudo tranquilo, não há problema nenhum. Começa a ver os passaportes, vê o passaporte do gajo, e é fácil dizer pelo sotaque, tem um sotaque turco bastante diferente. O gajo pega-o pelo clarinho, tira do autocarro, começa a revirar o autocarro todo do avesso, e tipo volta super tranquilo, como é óbvio, tranquilo dentro das possibilidades. Ele diz-me: isto é o nosso dia-a-dia, não é? Pode parecer chocante para ti, mas nós lidamos com isto o dia-a-dia. E depois é essa a sensação que tu ficas, tu estás lá, e é polícia por todo lado, polícia de choque, estradas barradas, caminhonetas de mexeres de polícia, completamente armados, em todo o sítio possível. E assim que eu cheguei a Diyarbakir, que é a maior cidade curda que existe, no sudeste da Turquia e não só, no resto do Kurdistão também, e estive lá com os amigos meus, o que eles me disseram é: isto para nós é o país da polícia. Nós estamos a andar, tendo de olhar sempre em cima do ombro, o que é que se passa, será que eu posso dizer alguma coisa, tenho que ter cuidado, o que é que eu estou a dizer, com quem, onde é que eu estou. E há uma sensação de humilhação
absolutamente brutal. E estas campanhas sucessivas que aconteceram, ou seja, estamos a falar dos anos 80, 90 e por aí fora, deixaram as pessoas completamente cansadas, estão completamente, depois de 40 anos não há mudança, ou seja, porque em termos, ok, houve insurreição, deram alguns direitos aos curdos, mas mesmo assim, hoje em dia, não sei, há um tipo qualquer curdo em Istambul a fazer um vídeo qualquer em curdo, o gajo é agredido e esse tipo de coisas. E quando veem isso, que tipo de... Eles pensam, o que é que nós podemos fazer? E depois é muito triste, lembro-me de estar a andar com... Lembro que estava eu, uma rapariga curda e um tipo turco. Pá, isto é só um exemplo, não quero generalizar, mas para mim representa muito bem o sentimento em geral, que é... Pá, estávamos num restaurante qualquer e aí estávamos a perguntar, pá, qual é a melhor comida que tu tens aí? Diz-nos as melhores coisas. Ele começa a dizer, temos aqui o kebab curdo. E ele depois percebeu-se que estava o nosso amigo era turco, e ele depois começou, pá, quase de joelhos a pedir desculpa. Pá, desculpa não, kebab turco, não é kebab curdo. E é basicamente são estes 30 anos de humilhação, de opressão completa, que leva a tê-los de pôr nesta posição, de pôr nesta posição em que tenho de pedir desculpa por dizer que o kebab daquela zona é curdo e não turco. E também eu cheguei lá numa altura, não sei se se lembram bem, mas em março de 2019 houve eleições municipais na Turquia. Pronto, foi aquelas eleições que em Istambul foram repetidas, que o Imamoglu ganhou e por aí fora. E o Partido Curdo, o pró-curdo, não é Partido Curdo, mas pró-curdo, ganhou para aí 84 municipalidades. Eu cheguei lá 3 semanas ou 2 semanas depois deles terem removido os deputados ou os chefes da Câmara Municipal das 3 maiores cidades na Turquia, curtas na Turquia. E isso acontece, e eram só 3, e houve protestos brutais na altura, que foram completamente reprimidos, como é óbvio. Os meus amigos levaram todos com canhões de água e por aí fora. Pronto, mas isso eram 3 na altura. Se nós vimos o número agora, eu quase que perco a conta, porque a cada semana há uma pessoa nova. Ou seja, dos 84 municipalidades que eles ganharam, neste momento, acho que só há 10, só sobram 10. Todos os outros foram presos. E isto aqui não é só para os curdos, também é neste momento curdos, pessoas mais de esquerda, jornalistas, observadores de direitos humanos, que estão a ser levados completamente de arrasto nesta campanha. Ok, se forem curdos, basta simplesmente dizer que fazem parte do PKK, está feito, pronto, mete na prisão. E neste momento temos para aí, não sei, 20 mil prisioneiros políticos que não fizeram absolutamente nada, ou seja, não só temos uma campanha que está há 40 anos, 30 anos, pá, não sei, centenas de vilas que deixaram de existir, centenas de mortos, milhares de mortos, pessoas que foram forçamente mudadas da vila deles para cidades. Não só temos isso, o que é cansativo já por si só, mas depois quaisquer líderes políticos que existam estão todos na prisão. Por exemplo, o presidente do partido, ou o co-presidente, eles têm sempre um co-presidente homem e uma co-presidente mulher, o co-presidente está na prisão desde 2016 e eles não conseguem arranjar nenhuma razão para o pôr lá, e então inventam uma, passado algum tempo o tribunal diz que aquilo não é válido, e eles estão a inventar desculpas, e acho que já inventaram para aí 80 razões desde 2016. E pronto, então neste momento é um clima absolutamente... é deprimente, é triste, é horrível. Mas também tem um bocado um paradoxo, que é, apesar de haver... Dá para ver mesmo o cansaço na cara das pessoas, e quando falas com elas dá para ver isso tudo, mas tens depois o paradoxo, que é a forma como aproveitam a vida também é incrível. Foi dos sítios onde eu tive com a melhor hospitalidade, é uma coisa absolutamente incrível. E eu, se calhar, acabava só fazendo referência aqui a ponto com a Síria. Houve uma altura, eu estava numa cidade na fronteira com a Síria, e é uma cidade na montanha, chama-se Merdin, uma cidade super bonita, e dessa cidade consegues ver, basicamente, estás a 5 km da Síria e olhas para a tua frente e aquilo é só a planície síria. Eu estava com a minha colega, a minha amiga, curda, e ela estava a olhar estávamos lá, e ela estava a olhar para
para o horizonte e virou-se para mim e disse: olha, estás a ver aquilo ali, ou seja, aquilo ali neste caso Rojava, aquilo para mim é esperança. Ou seja, é também esta sensação de que estão a ser tão oprimidos lá e mesmo ao lado da fronteira está este projeto a acontecer, que vamos falar mais dele certamente, e isso aí, pronto, também tens esta dualidade de sensações e emoções. E eu acabava só por dizer que, pronto, eu estava lá, ela disse-me isso, e 2 dias, eu fui-me embora nesse dia, e passado 2 dias foi a invasão turca, a última invasão turca na Síria em 2019, outubro de 2019. E se calhar isto é um bom segmento para falarmos da Síria. Ok, obrigada, José. Mais uma vez eu digo, façam questões, eu já, que é para depois no final os nossos oradores poderem responder às mesmas. Então agora, força. Ora, por acaso foi uma boa forma assim de fazermos aqui a ponte para a Síria. Queria só dizer alguma coisa, uma questão até sobre a Turquia, muito rápido, que até era bom para trocarmos aqui ideias, não sei se é essa a ideia que lá também terão, mas daquilo que sei, que fui lendo também, aqui a questão, não é, 2016 e a tentativa de golpe para derrubar Erdogan, que depois pronto, haverá muitas teorias se foi golpe, se foi autogolpe, se o que é que foi no concreto, mas os resultados que teve a seguir, não é, foi do AKP, do Erdogan, que se ter coligado com a extrema-direita, com o MHP, e também isso ter, não que o Erdogan fosse obviamente flor que se cheire, nem o partido dele, mas ter radicalizado ainda mais para a direita para conseguir manter o poder nesse pós-golpe. E aqui também havia uma grande pressão, havia depois lá está, tanta pressão por um lado do que estava a acontecer na Síria, a Turquia não querer que isso se replicasse dentro do seu território, e por outro lado, sendo o país que mais recebeu refugiados sírios, tal como a extrema-direita cá na Europa, a extrema-direita lá também queria expulsar os refugiados do país, não é? E acabou aqui por, ou seja, isto justificar aqui uma série de questões estratégicas, o seu contexto sobre o qual foram depois tomadas aqui uma série de, foram levados a cabo os massacres que a Turquia também cometeu. Mas antes de ir lá, de facto, Rojava, falei da experiência da questão do Iraque, que é algo completamente diferente, não é? Quer dizer, o que aconteceu no Iraque acaba por ser parecido ao que nós, com todas as devidas diferenças de país e culturais e tudo, mas quase como um referendo que houve aqui ao nosso lado, na Catalunha, pela independência. Foi isso, foi um referendo, foi algo dentro de um regime, não foi. Rojava foi muito mais além do que isso, efetivamente. E foi acho que representou uma grande esperança. E acima de tudo, depois, seja-se mais partidário do confederalismo democrático ou menos, a verdade é que pôs em prática hoje um modelo diferente de governação. E isto é interessante até de se pensar o contexto, não é, em que se está Rojava, o contexto mais regional, porque houve uma série, Rojava, o que abre portas a Rojava, na minha opinião, não é, todo o contexto que ficou conhecido pela Primavera Árabe, as revoluções do Norte da África e Médio Oriente. Infelizmente, a maior parte delas teve desfechos, não teve os desfechos esperados, algumas delas tiveram desfechos trágicos, e a Síria, um dos mais trágicos, aliás, uma guerra que ainda não terminou, ainda que agora esteja tudo parado. Se pensarmos o que começou na Tunísia, espalhou-se por vários países, o imperialismo tentou intervir e interveio, não conseguiu intervir diretamente muitas vezes, mas usou as Irmandades Muçulmanas e outros grupos jihadistas para desviar os processos, para reprimir oposições laicas, e acabou por ser assim.
foi atirando a Tunísia. Isto acho que é curioso também nós pensarmos. Houve 2 sítios em que havia algum tipo de grupos de oposição mais bem organizados e com algum tipo de direção, ainda que em formas muito diferentes. Foi a Tunísia e foi Rojava. Todo o resto dos outros países não havia direções, não havia organizações que dessem corpo ao protesto. Mesmo na própria Síria, no resto, não haviam, à parte da Irmandade Muçulmana, não havia organizações. O Bahrein foi massacrado pela Arábia Saudita, o Iémen tornou-se numa guerra interminável, a Líbia teve intervenção do imperialismo, o Egito voltaram os militares ao poder passado pouco tempo. Eu acho que isto também ajuda a explicar a questão de esperança que houve, aqui uma certa primavera que chegou a vários países em alturas diferentes, mas teve repercussões em toda a região. Sudão, Líbano, Jordânia, Marrocos, um pouco por todo o lado. E alguns desses países, inclusive, tiveram depois revoltas no ano passado. Mas infelizmente aqui na Síria, de facto, eu acho que o futuro de Rojava está muito ligado àquilo que seria o futuro do resto do que poderia ter passado na Revolução Síria. De facto, em 2011, as pessoas, árabes, sírios e curdos, saíram à rua em conjunto a dizer que o povo quer a queda do regime, inclusive na zona do Kurdistão. Houve toda uma série de acontecimentos por parte da oposição síria que também levaram a que o PYD e o próprio povo curdo se afastassem da oposição. Desde logo, aquilo que está a dizer, não é? Os grupos, não havia grupos formados, os grupos mais bem treinados, os grupos que começaram a receber armas de fora, eram grupos ligados à Irmandade Muçulmana ou de presos ou ligados a outros dirigentes islamistas. O que foi tornando, quando se transformou numa guerra civil, acabou por retirar peso a uma oposição democrática. Pois, aquela lavagem cerebral que estavas a falar, não é? É feita em todos os países onde o povo curdo acaba por estar. E na Síria não é diferente. A Síria chama-se República Árabe Síria. Uma das questões que foi logo também divisor de águas foi a oposição síria. Não queria retirar a palavra, que digamos, há diferenças na oposição síria entre aquilo que é o Conselho da Revolução Síria, que está exilado na Turquia, são liberais, islâmicos, fundamentalistas, etc., Irmandade Muçulmana, e muitos grupos estavam no terreno, que foram mortos por grupos fundamentalistas também. Ainda ontem por exemplo, só referir isto, fez 7 anos que desapareceram 4 ativistas de Duma, depois ficou mais conhecida por ter sido invadida pelo exército do Islão. Só essa oposição, por exemplo, não quis que se retirasse o nome árabe da República Síria. Só isso fez logo com que os grupos curdos, obviamente, não quisessem, não confiassem. Ao mesmo tempo, essa relação com a Turquia foi também aqui um ponto obviamente, divergente e desconfiança. E toda outra série de episódios acabaram por traçar aqui caminhos completamente diferentes. E acho que esse isolamento desses 2 processos, que acabavam por depois também ter aqui vários... ter inimigos diferentes, ter inimigos comuns, desde o regime de Assad, obviamente, por ser quem controlava as fronteiras sírias, mas a Rússia, a Turquia, os Estados Unidos. A Síria virou um pântano, um campo de batalha para todas as potências regionais e internacionais tentarem lá ter um pouco mais de influência. E aí também acaba por se meter os Estados Unidos um bocado, quando o Estado Islâmico surge, na realidade, e acho que é importante falarmos aqui do Estado Islâmico, entre 2013 e 2014, o regime não atacava, o regime Bashar al-Assad não atacava o Estado Islâmico. Raqqa, que foi conquistada pelo PYD, por exemplo,
o regime atacava os rebeldes, outros grupos de rebeldes, isto é, há factos disto, em que estava a sede do Estado Islâmico era ao lado de um hospital, o regime bombardeou o hospital. E quando os rebeldes expulsaram o Estado Islâmico de outra cidade, o regime não tinha atacado a cidade quando estava lá o Estado Islâmico, atacou depois os rebeldes. Houve aqui uma limpeza da oposição, tal como tentou fazer o Estado Islâmico com o próprio PYD. E estou a dizer isto porque dar aqui um bocado esta volta, que parece que não tem nada a ver com o povo curdo. Porque a esperança que foi aberta com Rojava, acho que a própria derrota das aspirações democráticas da Revolução Síria acabou por sofrer com isso. Porque o regime, depois de voltar a reconquistar todo o território, ou quase todo o território, só falta uma bolsa que é Idlib, em 2018, já não faltava muito para onde se virar. A Turquia já tinha invadido várias vezes a Síria. E a verdade, quando Trump retirou apoio às forças democráticas sírias e envia as suas tropas para o Iraque, dando assim sinal à Turquia para invadir a Síria. Há depois, eu confesso que eu estava à espera de algo do género para que o Bashar al-Assad não tivesse de entrar diretamente na região de Rojava e pudesse limpar a cara também como quem foi proteger. Porque infelizmente Rojava ficando isolada, não é? Hoje em dia, até hoje eu estava a ver um debate sobre a questão do Covid em Rojava. Rojava não tem direito a testes de Covid e é obrigada a negociar com o regime para ter alguns testes, e o regime também não está muito interessado em dar já alguma coisa. Mas isto para dizer que vai ser que o regime acabou por conseguir recuperar, não é? O outro acordo que menos se fala muitas vezes, que foi depois o de Trump, a seguir ao Trump-Erdogan, que foi o de Trump com o de Erdogan com a Rússia. Acabou aqui por abrir portas à divisão das fronteiras de Rojava, não é? E também o Bashar al-Assad estar noutro tipo de posição e tenho muitas dúvidas que ele... A minha dúvida hoje até maior sobre os povos, sobre o que se passa, é como de facto vai reagir o regime. Se vai dar, eu sei que há um acordo que foi conseguido de manter uma certa autonomia da região, mas por outro lado, parece-me que é um acordo que não vai durar muito, porque lá está, os regimes da região sempre usaram aqui estas divisões a seu bel prazer. Também não quero ficar manchado internacionalmente com mais esse massacre. Acaba por a Turquia fazer esse trabalho, com a Rússia a apadrinhar. E acho que Rojava está aqui, de facto, sempre esteve cercada por todos os lados, teve pouca solidariedade por parte da oposição síria, ou nenhuma, na realidade, e do próprio regime, acho que também é difícil, não pode esperar muito. Mas também lá está, esse retrocesso dessa primeira onda revolucionária, mais ou menos entre 2011 e 2013 na região, para depois um avanço da contra-revolução, com os regimes a voltarem ao ataque, com o ISIS a aparecer, o Estado Islâmico com uma grande força, acredito que tenha tido um impacto enorme também, lá está na Turquia e noutros sítios, até com o próprio endurecimento do regime. Hoje em dia estamos aqui a assistir, infelizmente, o que começou ano passado como novas revoltas, está hoje em dia tudo um bocado, com o Covid, ficou tudo em stand-by, no mundo todo, aliás. Estamos só, para além do mundo árabe, temos o Chile, temos uma série de países em que isso ficou em stand-by, porque eu acho que aqui a esperança também de Rojava e Rojava continuar a constituir uma esperança, será importante se conseguir de facto ultrapassar aqui problemas que houve no passado, desde logo pela própria oposição síria e árabes, que têm de reconhecer
vai ser um trabalho muito complicado, mesmo pela lavagem cerebral que estavas a referir, José, eu conheci muitos, eu conheci sírios cá em Portugal e falei com eles também, e aquilo que tu me descrevias do que os turcos diziam dos sírios, bom, era um nível mais soft, digamos assim, mas também era PKK é terrorista, todo esse discurso que é uma lavagem cerebral que é feita pelos regimes. Se calhar, já, por aqui. Obrigada, Godinho. Tenho aqui uma questão que foi posta pelo António para ti. O Kurdistão do Sul goza de alguma autonomia no Iraque? E como é que a relação dos curdos que vivem no noroeste do Irão com o governo desse mesmo país? Ok. Pois lá está, gozava daquilo que sei, porque depois estas coisas é como tudo. Acontece um determinado processo, há várias notícias e textos de solidariedade e de análise sobre isso. Passado 3 anos, se nós queremos perceber o que se passa numa zona de um país como o Iraque, às vezes é difícil arranjar fontes. Mas aquilo que sei de facto é um bocado o que falei na primeira intervenção. Até 2017 eles tinham alguma autonomia. Acho que mantiveram alguma. Estava a ser acordado com o governo central iraquiano se manter na mesma alguma autonomia, mas foi bastante cortada, digamos assim, pelo regime. Depois do referendo, da vitória do sim pela independência, o exército iraquiano entrou por lá dentro, começou a controlar os poços de petróleo. É possível que haja determinada autonomia política, mas dos recursos, tudo, ou seja, acabam por estar de mãos atadas. Por acaso, tentei perceber um bocado como é que está a dinâmica, porque o Iraque teve protestos grandes também no ano passado. Há populações curdas que a população curda não está com o governo iraquiano e com o regime iraquiano, nem com os Estados Unidos, nem com as influências iranianas. Mas as elites estão, ao fim e ao cabo, apesar de estarem em choque com o regime, os principais partidos da região acabam por negociar e deixar andar. Por isso, essa autonomia foi esmagada em 2017. Quanto ao Irão, o pouco que sei, porque de facto é uma região que é difícil arranjar algumas fontes mais concretas, mas lembro-me de ver alguns, principalmente enquadrados dentro daquilo que foram os protestos que houve no fim de 2018 e início de 2019. E antes, não me lembro se em 2016, 2017, contra o regime dos ayatollahs, protestos estudantis, que começaram também a envolver organizações sindicais e um peso da classe trabalhadora. Sei que as regiões curdas também aderiram a esses protestos. À parte disso, de facto, é uma das regiões que eu tenho mais curiosidade porque a informação é escassa. Obrigada, Godinho. Força, José. Ok, só uma coisa antes de começar a falar agora. Mencionaram há bocado a situação do Covid em Rojava. A plataforma fez um podcast sobre isso. Está disponível no SoundCloud e entre outras plataformas, que depois no final vai haver um linkzinho a esse podcast, portanto se quiserem estão à vontade. E outra coisa também, antes de voltar, eu vou falar agora da relação da Turquia e da Síria durante a Revolução Síria, mas só à parte relativamente à autonomia do Iraque. Portanto, o Iraque é uma região autónoma o Kurdistão é uma região autónoma do Iraque. E basicamente lá tens todos os direitos culturais, língua, por aí fora. As gerações mais novas nem sequer quase não falam árabe. Árabes do resto do Iraque se vão para lá, pensam que é outro país. Ou seja, tem sim um nível de autonomia.
o referendo é relativamente à independência de 2017, que foi um erro gigante, que resultou sim na perda de Kirkuk e baixou bastante a credibilidade dos Barzanis. Voltando agora para a relação da Turquia e da Síria, e como está tudo ligado, eu quando estava a falar um bocado só da Turquia, falei, por exemplo, do processo de paz, e falei também no final que quando saiu a invasão da Turquia a Rojava, e então eu queria agora falar deste link, desta ligação entre as duas partes, para dar a perceber mais como é que essas coisas funcionam. Portanto, como já falamos aqui mais ou menos, a Revolução Síria começou em março de 2011 e foi quando centenas de milhares de sírios foram às ruas protestar pacificamente. Estamos a falar de todos os sírios, iam haver todos os sectos, e estavam só a pedir reforma até no início, simplesmente reforma. Pronto, e a resposta do Bashar al-Assad já conhecemos aqui, já sabemos como é, que foi uma resposta absolutamente violenta, o que levou à extremização do conflito em si. Em verão desse ano foi criado o Free Syrian Army, que era basicamente um conjunto de generais que saíram do exército sírio e criaram, que nunca foi um grupo organizado, era basicamente dezenas de grupos que nunca tinham uma estrutura de comando, não estavam organizados entre eles. E uma das razões pelas quais o conflito levou a esta direção foi que havia sim elementos moderados ou elementos que queriam simplesmente tirar o Bashar, mas depois, quando chega a altura e começam-se a financiar o Free Syrian Army, quem é que está a financiar? Está a financiar a Turquia, está a financiar a Qatar, ou seja, Muslim Brotherhood, depois está a financiar também a Arábia Saudita e por aí fora. E estes elementos, basicamente, quem tem o dinheiro começa a estabelecer as suas agendas, não é? Ou seja, a maior parte dos grupos moderados não recebem apoio. Das duas, ou mudam o nome do grupo para uma coisa qualquer islâmica que faça sentido e sigam essa direção para receber dinheiro, ou então vão deixar de ter qualquer tipo de suporte. E pronto, basicamente, qual era nesse ponto a agenda da Turquia? A Turquia viu aquilo como uma oportunidade de meter um elemento qualquer sunni que fosse depois um cliente da Turquia. E viam tipo a Síria como se fosse a entrada para o Médio Oriente. E desde esse ponto até 2014, 15, é esta a agenda da Turquia. E, aliás, a razão pela qual a oposição não incluiu os curdos era exatamente porque a Turquia, como é óbvio, não queria, não é? A Turquia estabeleceu claramente que não queria que o movimento curdo fosse incluído na oposição, que eu acho que, do ponto de vista não da oposição em exílio, mas do ponto de vista dos sírios na Síria, como, por exemplo, deste exemplo da Arana Zeitouna, que era uma pessoa incrível mesmo, tens vários mesmo. Acho que foi um erro brutal não ter incluído os curdos. Então, como é que surge isto do Rojava? Como é que isto aparece? Basicamente há isto, tens o conflito a tornar-se completo de uma escala grande, e então o Bashar não consegue estar em todo lado, então basicamente retira-se as zonas curdas. Depois há aqui a questão se houve um acordo ou não se sabe, mas a realidade é que em 2012 o PYD, ou seja, o movimento curdo ligado também ao PKK na Síria, estabelece as suas zonas autónomas. Depois, em 2014, é que é a declaração oficial que existe uma zona autónoma no nordeste da Síria, e vale a pena ver, não é a Constituição, eles chamam de contrato social, ou seja, como se fosse uma Constituição de um país, mas contrato social de Rojava, vale a pena ver isso, que é uma coisa incrível. Mas pronto, então estamos agora de 2014, 2015, temos o Estado Islâmico, que também está super grande cá, e o que é que a Turquia está a fazer? A Turquia olha para isto e diz, ok, a minha prioridade aqui continua a ser, eu quero ter alguém sunni como a governar o país e ser um cliente da Turquia. Mas eu também não quero ter os tipos curdos aqui, tipos e tipas curdas aqui, a crescer e a ganhar influência que depois pode espalhar para o outro lado. E o que eles fazem, basicamente, a maneira que eles têm de lidar com isso é, ok, então vamos deixar o Estado Islâmico fazer isso. Desde 2011 até 2012 até 2014, 15,
todas as fronteiras, a fronteira inteira da Turquia para a Síria, estamos a falar de 1000 quilómetros, uma coisa assim desse género, estavam abertas. Ou seja, todos os combatentes estrangeiros, armas, dinheiro, vinha tudo da Turquia. Eles estavam à espera, ok, tem o Estado Islâmico e o Estado Islâmico vai lidar com Rojava. E quando pronto, chega a altura em que os Estados Unidos decidem apoiar os curdos como o movimento para derrotar o Estado Islâmico, aí é que a Turquia muda a agenda, e a agenda na Síria da Turquia deixa de ser nós queremos instalar alguém suni lá e passa a ser, pronto, nós queremos neutralizar ao máximo possível o movimento curdo, o Rojava, para não espalhar influência. Ou seja, é incrível esta coisa de que enquanto o Estado Islâmico passava, aquilo não havia problema nenhum, passar da Turquia para a Síria, armas, dinheiro, tudo, não há problema. A partir do momento em que eles veem que o Rojava, o movimento curdo, começa a ganhar território no norte, eles constroem 800 km de muro, que é o terceiro maior muro entre fronteiras no mundo, com o objetivo de fazer com que não houvesse pessoas, por exemplo, da Turquia a ir ajudar Rojava, por exemplo. E pronto, a partir desse momento, a partir do momento em que a prioridade passa a ser nós temos de conter a Rojava, muda completamente a estratégia da Turquia. Se estivermos a ver aqui o norte da Síria, Rojava contém 3 diferentes zonas, que é Afrin, aqui à esquerda. Depois tens 2 zonas que estavam ligadas, que era Kobani e Jazira. E quando eles estavam quase a conseguir juntar tudo, ou seja, norte da Síria completo, é a primeira operação militar da Turquia na Síria, que é a operação de Jarablus. E se virem, vão ao YouTube e pesquisem lá, tipo, a operação Jarablus, que é uma coisa incrível. Que eles dizem que vão lá derrotar o movimento islâmico e é um exército a entrar na cidade e está tudo vazio, não há ninguém, eles estão tipo assim a olhar para o céu, o que é que se passa? Não havia absolutamente ninguém. E eles disseram, não, viemos cá para derrotar o Estado Islâmico. Na realidade vieram para bloquear, fazer com que eles não conseguissem estabelecer um corredor completo. Pronto, isso foi em 2017. Um ano depois, houve a invasão em Afrin, 2018, em que Afrin era uma zona no noroeste da Síria que era conhecida por ser um espaço seguro no meio da guerra toda. Havia lá centenas de milhares de refugiados do resto da Síria, e essa operação resultou em mais centenas de milhares de refugiados, acho que é 150 mil, é a figura que eu me lembro de ler, e agora está a ser controlada pelos mercenários que a Turquia está a usar, e basicamente todas as violações de direitos humanos que vocês conseguem imaginar estão a acontecer lá. Desde escravos, desde extorquir dinheiro a pessoas que conheçam, por exemplo, um familiar que está na Europa, vão prender essa pessoa até que o familiar da Europa envie dinheiro. Estão a roubar as casas, uma série de violações de direitos humanos, temos 2 anos já de provas, e as Nações Unidas emitiram um relatório há pouco tempo, é absolutamente horrível. E depois temos a terceira invasão, que foi aquela que aconteceu 2 dias depois de ter sido lá, que eles basicamente, qual era aqui a lógica que o Erdogan usou na arena internacional? Nós temos 3,6 milhões de refugiados sírios e queremos começar a enviá-los de volta para a Turquia. Portanto, vamos fazer um corredor no norte da Síria, que por coincidência é o corredor onde está o movimento curdo, e vamos meter lá 1 milhão de refugiados sírios, mandá-los de volta para a Síria. Ou seja, todos estes movimentos aconteceram com o objetivo de tentar suprimir ao máximo o movimento do outro lado, porque, como é óbvio, eles viram a influência que isso estava a ter do lado turco. E depois também há uma coisa interessante para perceber em que momento é que estas invasões aconteceram. Se virem os dados de popularidade do Erdogan, em termos percentuais, e o momento em que ele escolhe invadir, estas invasões não acontecem por acaso. Ele escolhe invadir ou antes de uma eleição qualquer, ou antes de um referendo, ou o que quer que seja, porque a seguir uma destas invasões, a popularidade dele sobe para 15%, 20%, porque levanta o fervor todo nacionalista, a malta na Turquia fica toda aos saltos,
e acabam por votar mais também nela, ou seja, não só a agenda dele na Síria está completamente ligada ao movimento curdo, mas ele também próprio, por razões internas, estas invasões são uma forma dele se sustentar ao longo termo. Se olharmos para a situação que está na Turquia agora, está a economia de rastros, não estou na melhor situação possível, a popularidade dele também não está muito alta, e tudo isto então é feito com estas duas dinâmicas, em conta. Para já ainda não há mais nenhuma questão, por isso passo a palavra então ao Godinho. Por onde falar? Pois, eu por acaso estava aqui a falar, misturei um bocado a parte mais internacional e regional com aquilo e tentei fazer depois um resumo da parte da Síria, mas agradecer aqui algumas questões que tu falaste também, que são importantes. Desde logo essa questão de facto do Exército Livre da Síria não ser um corpo unificado, não é? Ser ali uma data de grupos de generais, e toda essa dinâmica também da Turquia. Porque aí até acrescentava, eu acho que o próprio Erdogan tem também o seu. Há um discurso que ele fez, se não me engano, 2016 ou 2017, acho que foi antes da primeira invasão, em que ele disse: não esquecemos os nossos irmãos no Cáucaso, os nossos irmãos em Alepo, os nossos irmãos em várias regiões tinham sido o Império Otomano. Ele próprio também tem essa agenda, tem uma agenda de, aos poucos, ir tentando ganhar influência nas zonas em que o Império Otomano, que faziam parte do antigo Império Otomano. Deixa-me só ver aqui as notas que aqui tinha. Acho interessante também se analisar de facto aqui estas relações porque a região, as relações das próprias potências, não é? Porque depois da invasão, das invasões falhadas dos Estados Unidos ao Afeganistão e ao Iraque, os países da região têm também aqui tentado ter um papel mais autónomo, digamos assim, as grandes potências regionais, mais autónomo do imperialismo estadunidense. A Turquia, acho que é um bom exemplo disso, de como anda a jogar, a ver quem é que lhe dá mais. Seja os Estados, teve aqui vários episódios de confronto com os Estados Unidos, mas continua na NATO, isso é um dado indiscutível. Mas ao mesmo tempo compra armas à Rússia, faz acordos com a Rússia, esteve quase em confronto com a Rússia, ou seja, o puzzle é complexo. O próprio Qatar, não nos esquecermos, está bloqueado pelos restantes países do Golfo. Vai haver lá um Mundial para o ano. Não sei muito bem em que condições, mas eles, por ordem de Trump, acabaram por bloquear o país. A Arábia Saudita comprou armas à Rússia. Ou seja, todos estes países estão também, as próprias agendas que tentavam muitas vezes levar para a frente na região, em particular na Síria, às vezes eram até meio desligadas dos próprios, às vezes mais ligadas, outras vezes mais desligadas dos próprios Estados Unidos. E para já não há questões, estou assim um bocado sem saber bem o que acrescentar por enquanto. Ok, obrigada, Godinho. José. Eu posso dizer algumas coisinhas. E eu, quando há bocado estava a referir-me que ele usa estas, no meio de todas as ações expansionistas que têm acontecido nos últimos anos, não são só ações militares para a Síria. Ou seja, basta olhar agora para o que aconteceu neste ano e ver o que é que que tipo de coisa está a expandir o horizonte, digamos assim. Temos a ação na Líbia, temos depois também os conflitos marítimos com a Grécia, acerca de território marítimo.
Tivemos também agora recentemente em Artsakh, na Arménia, onde também enviaram mercenários para lá, e também no Kurdistão do Iraque, ou seja, em Bashur. Eu se calhar falava um bocadinho brevemente aqui sobre as dinâmicas da Turquia também e do que acontece no Kurdistão iraquiano ou Bashur, Kurdistão do Sul. Que na realidade, se olharmos para o que está na Turquia e na Síria, o movimento vem da mesma família mais ou menos, mas depois olhamos agora para o Iraque e é uma coisa completamente diferente. E ou seja, quando se fala de uma luta curda ou do movimento curdo ou o que quer que seja, a realidade é que na história toda dos últimos 100 anos nunca houve uma luta unificada, nunca houve uma identidade unificada curda, que também foi uma das razões pelas quais eles não conseguiram obter ou uma independência, um Estado, porque havia sempre um chefe de um lado, um chefe do outro, um chefe do outro, entravam em conflito e nunca conseguiam ter uma liderança assim tão clara. E pronto, e andando agora aqui para o Kurdistão do Iraque, fica assim um bocado uma questão estranha. Ok, então estive agora a falar na Turquia, Síria, sobre o que nós queriam oprimir e reprimir os movimentos em cada um dos dois países, mas depois nós olhamos agora para o Iraque, como o Pedro disse, pertence à família Barzani e estão em excelentes relações com eles, ou seja, como é que é possível estar de um lado mau e do outro, mesmo ao lado já não haver problema absolutamente nenhum. Pronto, isso também se reflete um bocado na natureza dos movimentos de cada um dos lados. Ou seja, quando olhamos agora para o Kurdistão iraquiano, que é o único sítio, pronto, temos Rojava também, mas com uma autonomia mais ou menos assegurada, no sentido em que constitucionalmente é uma entidade autónoma. Se fores agora para Bashur, a bandeira é a bandeira do Kurdistão, fala o Kurdistão, tem agentes diplomáticos lá e por aí fora. Mas a realidade é que é uma coisa completamente diferente. Olhamos para o Kurdistão iraquiano e é um bocado, eu digo aqui, mais do mesmo, no sentido em que é mais um sítio completamente neoliberal, com uma economia baseada no petróleo, e eles estão lá para si próprios, ou seja, mesmo os curdos ou os parzanis do Iraque também, o que eles querem é aquilo, é ter uma zonazinha qualquer, neoliberal, completamente corruptos, estão lá eles no poder, ok, isso está tudo bem. E então, joga esta aqui, tem esta dinâmica aqui, que está a ser jogada da Turquia e do Iraque. E com isto dá para ver vários exemplos. A Turquia tem feito ações militares no Iraque, no Kurdistão iraquiano, já para aí nos últimos 20 anos, que está a fazer isso. Tem lá para aí 18 bases militares, mas com um único objetivo também, é que o PKK está nas montanhas umas montanhas do Kurdistão iraquiano, que se chamam Kandil, e ainda tem algum tipo de influência lá. E aí a Turquia suporta completamente o governo dos Barzanis, mas pronto, está lá o PKK, e como desculpa, então, estão a fazer não sei quantas excursões há imenso tempo. E pronto, então neste ano, por exemplo, estou-me a esquecer quando é que eles começaram, mas declararam uma operação Claw Eagle ou Eagle Claw, não me lembro bem o que é que foi, em que são simplesmente ataques aéreos, envolveu tropas invadirem mesmo o Kurdistão iraquiano, atacar certas zonas, e podiam ser zonas onde achavam que podia haver influência do PKK, mas também há dois casos, na minha opinião, que são completamente brutais, que é ataques aéreos num campo de refugiados que se chama Mahmud, ou Mahmoud, se não me recordo, e isto são pessoas que são refugiados, é um campo de refugiados de pessoas que foram deslocadas da Turquia e estão agora no Iraque, e mesmo agora continuam a levar ataques aéreos, ou seja, estão a bombardear um campo de refugiados. E depois tens outro caso, também é absolutamente inacreditável, que é estão a bombardear Xingal. E ainda não se falou aqui de Xingal, mas Xingal foi onde houve o genocídio do Estado Islâmico para os Yazidis, em 2014, que foi aprovado, foi reconhecido oficialmente pelo Parlamento Português o ano passado também, mas em que 10 mil ou à volta disso pessoas foram mortas pelo Estado Islâmico, e que só
não foi mais catastrófico porque foi criado um corredor humano pelo PKK que conseguiu levar as pessoas, os yazidis todos de Shingal, e isto foi há 5 anos. Estamos a falar de pessoas que foram vítimas de genocídio, que estão agora a voltar para as suas casas e estão a ser bombardeadas porque, na altura, foi criada uma espécie de polícia yazidi, que foi treinada pelo PKK, mas pronto, foi criada uma polícia yazidi, e eles consideram isso como sendo terroristas, então estão a bombardear na mesma isso. Então, para além das complicações todas, todos estes acrónimos, a Turquia, a Síria e por aí fora, há também o facto que a Turquia está a usar as relações com o Kurdistão iraquiano como uma forma de conseguir também atacar o que resta de influência ou tentar diminuir a influência do PKK. E o que é triste é que os Barzanis estão mais do que ok por jogar esse jogo. Ok, obrigada. Eu tenho aqui uma questão, quer dizer, tenho duas questões, que é para ambos. Então aqui vai. A primeira, até que ponto o projeto do gasoduto Nabucco influenciou a relação do governo turco com os curdos? E a segunda é, até que ponto a União Europeia e os Estados Unidos da América e o apoio de ambos a esse projeto contra o Soft Stream condenou o Kurdistão à situação atual? Um de vocês quer responder? Qual era o nome do Na primeira questão? Sim. Gasoduto Nabucco, eu acho que é assim que se escreve, que se diz, desculpa. Ok, eu não conheço, nunca ouvi falar desse gasoduto. Onde é que é? É no Kurdistão iraquiano? Ele diz que influenciou o projeto, até que ponto é que influenciou a relação do governo turco com os curdos? Ok. Mas esse não é o gasoduto que vai do Azerbaijão? Não sei se estou a confundir. Espera aí, mas pronto, eu não sei qual é o gasoduto, mas sim, tens essa ligação de óleo, que se calhar é esse o nome, eu não sei qual é o nome. Tens essa ligação de óleo do Kurdistão iraquiano até à Turquia, que é aquilo basicamente é uma relação que há entre os dois completamente económica. Ou seja, vão produtos de um lado para o outro, conseguem vender gás, e desde que o dinheiro chegue ao Kurdistão iraquiano não há problema nenhum. Portanto, isso era a primeira pergunta, e sim, claramente, é a maneira da Turquia usar, como disseste, o soft power deles para ter o Kurdistão iraquiano mais dependentes da Turquia e, portanto, mais dispostos a fazer o que é que seja que eles querem. Ou seja, é completamente de acordo. Não sei se é o gasoduto, mas se for em relação ao óleo em geral, sim, é isso. E a segunda, qual era? Podias repetir? Até que ponto a União Europeia e os Estados Unidos da América e o apoio de ambos a esse projeto contra o Soft Stream condenou o Kurdistão à situação atual? Ok. Que eu saiba, não sei, diria que não. Eu não conheço bem esse gasoduto, mas diria que não. Tendo a ver com relações de óleo de um para o outro, é soft power que ajuda o Kurdistão iraquiano a estar submisso ao que quer que seja que a Turquia quer. Ou seja, tem uma influência depois no que os Barzanis fazem no Kurdistão iraquiano, mas diria que não é não é o fator que determina ou que deixa o Kurdistão. Eu não sei se aí Kurdistão está-se a referir ao Kurdistão iraquiano. Se não fosse isso, ia ser outra coisa qualquer. Godinho, queres falar sobre estas duas questões? Tens alguma coisa a acrescentar? Concordo com o que o José está a dizer. Também não conheço bem essa história desse gasoduto, mas de facto, na região, tanto a região do Kurdistão no Iraque como na Síria, não é? São as regiões mais ricas em petróleo. Na Síria, eu sei que é a região mais rica em petróleo do país. No Iraque, também pela ideia que tenho, acho que é.
Obviamente aí a Turquia vai querer sempre, a Turquia, qualquer potência, vai querer sempre aproveitar-se disso ao máximo. Aliás, se nós virmos mesmo até a retirada dos Estados Unidos de Rojava e da fronteira, o Trump cumpriu aquilo que disse. Saiu de lá, mas deixou tropas a guardar os poços de petróleo. E as tropas deles estão onde agora, neste momento, também estão nessas regiões do Iraque. Se não estou em erro. Acho que é interessante perceber-se também a posição dos Estados Unidos e da União Europeia relativamente ao que é que se poderia desenrolar ou não na Síria e em qualquer país árabe. Porque, por um lado, é verdade que as potências imperialistas lucram com a guerra. Por outro lado, como há bocado tinha referido, depois acabei por não fazer, se calhar, bem a ligação com isso, mas depois da questão da guerra do Iraque, ninguém queria para a região demasiada instabilidade. Quanto muito, sim, trocar-se uma cara, até como já estava a dizer, era de facto essa a estratégia da Turquia, concordo completamente. Até há a questão do primo. Havia essa questão de alguém sunita, mas também uma das pessoas que mais era falado era inclusive o milionário Rami Makhlouf, que é primo de Bashar al-Assad, que hoje em dia por acaso está aqui com a situação na Síria, ele está em choque com o governo. Era uma das pessoas que queriam, que a União Europeia e os Estados Unidos queriam pôr à frente da Síria para dar uma nova cara ao regime, mantendo umas eleições mais ou menos controladas, mas mantendo tudo mais ou menos como estava. Ao fim e ao cabo, eles queriam fazer o que se fez no Iémen, trocar-se um presidente por outro e depois logo havia eleições. Depois de verem o que é que o Iémen deu, foram tentando ver qual o momento certo para o fazer. Mas se nós virmos mesmo também hoje em dia, isto entrando aqui as discussões de que foi tudo promovido, às vezes por imperialismo ou assim, nós vemos hoje em dia o Sudão. O Sudão estava na lista e está a sair agora, na lista de Estados terroristas, Estados que promovem o terrorismo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, tal como põem lá o Sudão, põem lá a Venezuela, enfim. É o critério que nós sabemos, é os países que eles não gostam. O ditador islâmico foi derrotado e eles disseram que se tem de manter lá o exército. O mesmo na Argélia. Retiraram o ditador, manter lá o exército. Acho que aqui de se pensar também, sim, eles querem os recursos, mas também querem manter lá alguém que garanta que os exporta. No caso do Kurdistão iraquiano, eles têm a família Barzani. No caso do Kurdistão, no caso do Kurdistão sírio, tem lá as tropas para garantir que para até ir tentando garantir que as coisas vão correndo dessa forma. Mas só isto. Ok, obrigada. Para terminar, gostaria de fazer uma questão. Talvez o José possa saber melhor como responder. Como é que nós podemos ajudar os vários povos do Kurdistão? O que é que nós podemos fazer? Primeiro tens aquela coisa básica que toda a gente vai dizer, mas continua a ser importante na mesma, que é se vídeos atrocidades, o que quer que seja espalhar a mensagem. Parece que é insignificante, mas é sempre um bocadinho de ajuda que vale a pena. E depois, na Turquia, não sei bem para além de espalhar a mensagem, mas, por exemplo, em Rojava tens bastantes opções para doar. Podes doar para a Evasor. Se calhar podemos deixar o link também no final, que é a cruz, não é a cruz, a crescente vermelha que está a operar lá. E pronto, tendo em conta que estamos a falar de uma situação em que tens regime de um lado, Turquia do outro, Turquia corta a água, não sei quantos refugiados, a certeza absoluta que eles estão sempre a precisar, portanto, a Evasor em Rojava verifica completamente. Se puderes isso, que acho que é a melhor maneira. Muito obrigada a ambos por terem estado
presentes neste debate e falarem disto. Realmente há muita coisa que não se sabe, inclusive o Godinho próprio disse que há pouca informação até em certas zonas, e acho que isto é um tema que deve ser sempre falado, que é para chegar até mais gente e as pessoas começarem a ter mais conhecimento do que se passa fora da União Europeia, principalmente, e começarem a ver que realmente nem tudo o que chega cá é do interesse não é aquilo que nós devíamos saber. É consoante os interesses dos grandes. Por isso, olhem, termino por aqui, acho eu, e muito obrigada aos dois. Obrigada à Obrigado. plataforma de solidariedade. Obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite. Deus, boa noite. Obrigada.